Irmãos, vamos orar por esse tempo. Nós somos gratos a Ti, bendito Pai Celestial, por estarmos aqui nessa noite. Somos gratos a Ti pela Tua palavra. Somos gratos a Ti pela obra do Teu precioso Filho, pela pessoa de Cristo, pelos seus sentimentos, pela Sua obediência a Ti mesmo. Somos gratos a Ti pela habilitação que vem de Ti mesmo para estarmos hoje aqui, Te ouvindo, Te buscando, em necessidade de ouvir aquilo que o Senhor deseja. Fala aos nossos corações. Nos instrui no Teu caminho, na Tua palavra. Vence todo sentimento e entendimento que não vem da Tua palavra. Edifica, ó Senhor, esta Assembleia e também a Tua Igreja como um todo, debaixo dos Teus princípios, debaixo da Tua vontade. Concede da Tua misericórdia para nós nessa noite. Ao abrirmos a Tua palavra, carecemos e Te rogamos, ó Espírito Santo, que ensine, que interprete e que também revele em nossos corações. Faz isso, bendito Deus, nosso Mestre, para a honra e glória do Teu próprio nome. Amém. Abram em Neemias, capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. Então, deixe o seu livro de Neemias aberto. Nós teremos uma hora de compartilhar, onde pedimos a direção e a misericórdia do Espírito Santo para nos guiar. Iniciaremos hoje um período, pelo menos uma vez por mês, assim esperamos que o Senhor faça, em que estudaremos de fato esse livro de Neemias. E não somente o livro de Neemias, porque isso seria na verdade quase impossível, mas nós vamos também ter junto com esse livro, o livro de Esdras, o livro de Esther, profetas que antecederam Neemias, como Jeremias, e com toda certeza buscaremos também a correlação clara das verdades de Neemias no Novo Testamento, nas palavras de Paulo, nas palavras de Jesus. E assim, desejamos que o Espírito Santo, na verdade, clareie as palavras que Ele mesmo escreveu. Mas o tempo que teremos será em torno do livro de Neemias. E será, por um lado, um estudo. Precisaremos olhar com bastante atenção, com bastante cuidado, vários detalhes desse livro de Neemias, do contexto em que esse livro é escrito, da própria vida de Neemias e também do povo judeu desse período. Nisso nós sempre carecemos que o Espírito Santo nos ajude, porque nenhum estudo em si mesmo deve nos satisfazer. O que deve nos satisfazer é a palavra viva do nosso Senhor. Então, se nós iremos estudar a palavra do Senhor, é para que Ele nos leve a uma camada mais profunda de comunhão, de entendimento daquilo que Ele deseja nos falar. Como indivíduos, mas também como corpo de Cristo, como assembleia, como igreja. Isso não é possível se nós não tivermos uma profundidade maior na palavra do Senhor. Então é daí que o estudo é necessário. Uma rasa leitura vai trazer muitas vezes muito pouco daquilo que o Senhor deseja falar. Mas isso não pode ser um foco em si mesmo. É daí que muitos carecem e perecem de vida e de comunhão com o Senhor. Por outro lado, irmãos e irmãs, precisaremos de fato abrir este livro, considerá-lo não só aqui no templo, cada um em casa também, e vamos ter que ler a palavra do Senhor bastante, para que o Senhor possa vencer a nossa dificuldade. Nós que por um lado somos descendentes daquele primeiro homem, daquela primeira mulher, que tomaram do conhecimento do bem e do mal. Então, a nossa tendência natural, muitas vezes, é interpretar por nós mesmos a palavra do Senhor. Nisso nós precisamos
de todo o auxílio do Espírito Santo, para que não façamos isso. Por outro lado, fomos pela obra do Senhor Jesus, pelo dia de Pentecostes, pela habitação do Espírito Santo, capacitados e recebemos o dom de Deus para que as Escrituras sejam examinadas, perscrutadas, e o Senhor fale conosco e avancemos no conhecimento de Deus, não sobre Deus, o de Deus. E nisso todos devemos pôr então em nosso coração o desejo de abrir com profundidade as Escrituras do Senhor. Então esse é o norte do tempo que teremos no livro de Neemias. E assim, debaixo da misericórdia do Senhor, o faremos. Carecemos sempre de um contexto. Quando nós abrimos um livro, uma porção da antiga aliança. Nós estamos aqui no livro de Neemias. Neemias, ele é escrito cronologicamente um período que é junto com o período de Esdras, um pouco depois de Esdras, mas junto com Esdras, a primeira parte do livro de Neemias, porque esse livro é dividido em duas partes. Então nós vamos gastar um bom tempo na primeira parte do livro, que poderia ser traduzido como edificação ou restauração dos muros. Então esse é o grande cerne da primeira etapa, da primeira parte do livro de Neemias. Desse período chamado de restauração, o período de restauração do povo de Israel. Restauração do que? Nós já falaremos. A segunda parte do livro de Neemias, ela é contemporânea ao livro de Malaquias, do profeta Malaquias. Isso não é por um acaso, nós também iremos, creio que muito para frente daqui, chegar nessa segunda parte de Neemias, onde será necessário verificarmos as profecias de Malaquias, porque as denúncias de Neemias no final do livro, elas são a base daquilo que Malaquias vai escrever. No que concerne à época que Neemias então vive, que é a mesma época de Esdras, nós estamos na última época histórica registrada na Bíblia, no período da Antiga Aliança, antes da vinda do Messias. Essa época ela é posterior ao cativeiro e o exílio do povo de Israel à Babilônia. Então, se os irmãos lerem 1ª, 2ª Reis, lerem 2ª Crônicas, os irmãos irão encontrar o motivo deste povo de Israel ser assolado, tanto Israel, a tribo do norte, as tribos do norte, quanto o reino do sul, Judá, e eles vão ser cativos, primeiro pela Síria e depois pela Babilônia. Então nós também teremos profetas que pertencem a esse período de cativeiro. Nós temos Ezequiel, nós temos Jeremias, Oséias, profetas que na verdade estão na sua Bíblia depois desse livro de Neemias, mas cronologicamente antes de Neemias, porque esses profetas vão denunciar a circunstância de pecado e de afastamento do povo de Israel de Deus, o que vai levá-los ao cativeiro. E nós temos então profetas dentro do cativeiro, como Daniel. Então, alguns versos desses profetas serão lidos ao longo dessa jornada que assim esperamos ter nesse livro. Mas esse povo vai ser levado a cativeiro na Babilônia. Ficará 70 anos no cativeiro da Babilônia, como foi profetizado por Jeremias. É entendido por Daniel. E Daniel vai profetizar, por sua vez, um período de restauração pós-cativeiro. Dentre as muitas profecias de Daniel, das quais algumas não foram cumpridas, mas muitas foram cumpridas no que concerne ao período da restauração do povo de Israel pós-cativeiro da Babilônia. Então o motivo do cativeiro está registrado nos livros das crônicas, nos livros dos reis. E quando nós lemos livros como Ezequiel, como Oséias, como Jeremias, Lamentação de Jeremias, nós vamos descobrir o motivo do cativeiro desse povo. Então, Esdras, o livro de Esdras, que embora esteja escrito, colocado na nossa Bíblia, depois do livro de Crônicas, ele na verdade vai ocorrer depois de muitas profecias feitas contra Israel. Então é um livro que não, é bem claro, ele acontece na época de Ciro. Então é o início do período de restauração do povo de Israel, pós-cativeiro da Babilônia. Esse livro vai relatar uma primeira ida do povo que estava na Babilônia, debaixo de Zorobabel e Josué, para
ou de volta para aquela região de Jerusalém, que estava destruída e assolada por causa do cativeiro. Então, todo esse é o contexto histórico. Sei que muitos irmãos já conhecem esse contexto, mas ele é necessário para nós entendermos esse livro de Neemias e o livro de Esdras que está junto. A primeira leva de homens de Judá e de Israel que vão para e retornam para Jerusalém, debaixo do governo de Zorobabel e de Josué, vão ser chamados por Deus para edificar a primeira coisa que estava destruída e precisava ser edificada, o altar. Porque a casa de Deus havia sido saqueada, o templo de Salomão, saqueado e destruído. Então a primeira coisa que Deus levanta Zorobabel para fazer é edificar o altar e então o templo, ou o santuário de Deus. Isso está relatado em Esdras. Esse é o primeiro envio de homens do cativeiro para aquela região. E assim será feito. Haverá um período de pausa na obra da casa de Deus. Estou resumindo esses acontecimentos que estão em Esdras. Um período de pausa em que Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, para exortar o povo a voltar a edificar a casa de Deus, o santuário de Deus, porque aquela era, em primeiro lugar, a base da restauração do povo de Israel. E ali está um princípio que muitos irmãos ao longo da história da igreja vêm repetindo, debaixo da própria direção do Espírito Santo, de que o altar de Deus e a casa, o santuário de Deus, são a primeira, entre aspas, coisa que Deus precisa restaurar, quando Ele visa restaurar um povo que estava em cativeiro. Então, essa ordem, ela é muito importante. Primeiro o altar, e consecutivamente o templo, onde está o altar, foram restaurados no período de Zorobabel. Então, Deus envia uma segunda leva daquela região da Babilônia. E essa leva é a leva que vai com Esdras, sacerdote da linhagem de Arão. Esdras vai ser usado por Deus, levita da linhagem de Arão, para restaurar o serviço da casa de Deus. Os sacerdotes que atuavam naquele templo recém-construído, Deus levanta Esdras para pôr a casa de Deus em ordem, no que concerne ao santuário de Deus, e para pôr o serviço levita e o sacerdócio em ordem. E então, uma terceira leva vai para Jerusalém. Neemias. Deus levanta Neemias para voltar para Jerusalém, também com alguns homens. Quando Neemias chega em Jerusalém, nós iremos, não hoje nós intentamos fazer um pincelar e algumas linhas gerais para o que faremos ao longo de um tempo, se assim o Senhor permitir. Neemias vem para um Israel, uma Jerusalém, especificamente Jerusalém, onde já existe altar e templo edificados, por intermédio de Zorobabel, e onde já há sacerdotes que estão sendo direcionados por Esdras naqueles dias. Esse é o contexto em que Neemias vai para Jerusalém. Então, a terceira leva que sai da Babilônia. A Babilônia não está mais debaixo do governo de Nabucodonosor, que foi o rei que levou Israel ao cativeiro. Ela está debaixo de reis persas, do quais esses reis persas foram profetizados por Daniel no período do cativeiro. Então esses reis são movidos pelo Senhor, isso é muito importante na história da restauração, onde Deus, de forma totalmente soberana, intervém na história, levanta reis ímpios, que são os reis persas, para temerem o seu nome, para proverem provisão a essa restauração, e para então mandarem Zorobabel, Esdras e Neemias de volta para a terra assolada de Jerusalém, dos quais reis nós temos Ciro,
Xerxes I, como é chamado de Assuero na Bíblia, no livro de Esther principalmente, Artaxerxes e Dário. Dário antes de Artaxerxes. 4 reis, dos quais Deus utiliza para então iniciar o período de restauração. Mas quem faz a obra de restauração são Zorobabel, Esdras, Neemias e o povo que estava obediente a esses 3 governos levantados pelo Senhor naqueles dias. Israel não tem mais rei nesses dias, dos quais os irmãos devem se lembrar. Até os dias de Jesus, o povo de Israel está esperando um rei ser estabelecido, porque depois do cativeiro, nunca mais esse povo teve um rei da linhagem real de Davi. E o rei que eles tiveram, eles crucificaram. Então nunca mais houve. Nesses dias Deus levanta governadores. E o povo de Israel que vive na região de Jerusalém, ele está submisso ao reino persa. A diferença é que nesses dias o reino persa deu liberdade para o povo judeu de reedificar a casa, o altar, o santuário e a cidade de Jerusalém. Isso é uma obra soberana de Deus. Do contrário, nós não temos como explicar porque que reis persas dariam tanto espaço, como nós vamos ler e meditar, para que houvesse essa restauração. Essa restauração ela começa a acontecer mais ou menos em 538 a.C. e vai durar até mais ou menos 420 a.C. É um período de restauração. Ele é o último período do Antigo Testamento. Ele é o último período relatado da história de Israel antes que o Messias viesse. Ele é a última palavra de Deus no que concerne ao povo de Deus da antiga aliança. Ele é o último ambiente em que nós vamos ver citação de altar, de santuário e de cidade na forma de muros, portas e torres, antes da vinda de Jesus. Ele é o último período de levantamento de profetas do Antigo Testamento. Zacarias, Ageu e depois Malaquias, dos quais alguns consideram Neemias e Esdras profetas. Pode ser visto assim também. Acabou esse período, 400 anos, que nós não temos uma história relatada na Bíblia, e então a vinda de Jesus Messias. E então a vida da igreja. Irmãos, esse é um período que antecede a primeira vinda de Jesus. Tudo que o Senhor tem para falar e mostrar no período de restauração são princípios básicos para uma igreja que professa, que também carece de restauração, antes da última vinda de Jesus. Se nós temos algo para considerar no livro de Neemias, é tentador que nós consideremos o livro de Esdras antes, mas nós não faremos isso. Nós faremos algumas considerações de Esdras durante as considerações de Neemias. Porque Neemias tem uma particularidade que eu creio que no tempo em que muitas assembleias, esta inclusa, estão vivendo na sua história de comunhão com o Senhor, o livro de Neemias traz algo que está sendo rebatido intensamente nos dias da igreja. Por um lado, Esdras marca algo tão maravilhoso, que é a restauração do altar e do santuário de Deus. Santuário de Deus é casa de Deus. Mas é uma casa que fala muito de comunhão, sacrifício e, sobretudo, essas duas coisas redundam em adoração da pessoa de Deus. Isso é santuário. Santuário é lugar de adorar. Se você quer um resumo do santuário de Deus, lugar de adorar. E onde há adoração, há comunhão. Então, alguns diriam que santuário é lugar de comunhão, e é, porque é lugar de adoração. E adoração que não é comunhão, não é adoração. Jerusalém, por outro lado, também é casa de Deus, se você olhar no Antigo Testamento. E se você olhar no Novo Testamento, ela é o produto final da obra de Cristo e a vida da igreja em Apocalipse.
a Jerusalém celestial. Ela é casa de Deus. Mas a ênfase nessa casa, que é a mesma casa do santuário, não é somente adoração. Porque supõe-se que dentro da Jerusalém já existe altar, já existe santuário edificado, já existe adoração, já existe sacrifício e comunhão com o Senhor. Então a Jerusalém, que também é a mesma casa, fala de governo de Deus, de reino de Deus, de direção de um povo que pertence ao reino dos céus. Palavra tão utilizada por Jesus. Então, quando nós olhamos para Esdras, a grande ênfase de Esdras, por meio da vida de Zorobabel e também de Esdras, é a edificação da casa de Deus, no que concerne ao santuário. E a base do santuário é o altar, e o altar fala sempre da pessoa do nosso Senhor e a sua obra. Nada pode ser feito sem essa base. E, consequentemente, a casa de Deus, o santuário, o templo, chame como quiser, o templo de Deus, vai ser edificado. Mas, nós vamos ler em Neemias qual é a situação da Jerusalém nesses dias. E isso é muito importante, porque o produto final, relatado em Apocalipse, é uma Jerusalém celestial, da qual nós, na verdade, somos parte dessa Jerusalém. Uma Jerusalém que tem muros, portas. Nós leremos posteriormente os relatos da visão de João com relação a Jerusalém. Uma Jerusalém gloriosa, rainha de todos os povos, edificada no Monte Sião, o Monte Santo de Deus, cuja qual seu templo está ali dentro, e flui um rio de águas vivas dentro dela. Não é esse o relato da Jerusalém? Essa Jerusalém de Apocalipse, ela é terrena? Não, ela é celestial. A restauração que o Senhor faz desde o dia em que o sangue de Cristo foi vertido na cruz, é terrena? Não, é celestial. Tem implicações terrenas, mas é celestial. Então, quando olharmos para a restauração, nos dias de Esdras, Zorobabel, Esdras e Neemias, iremos enxergar princípios de restauração de uma Jerusalém celestial. Não estamos aqui para estudar história, muito embora essa história vai ser necessária muitas vezes, e muito útil. O que nós nos preocupamos nesses dias é que a Jerusalém celestial seja edificada pelo próprio autor dela. A base, o Monte Sião, a pedra, como foi orado, rejeitada. A base de um edifício construído. Qual edifício? O templo? O templo, certamente. O templo é edifício de Deus. O santuário de Deus. Mas nós vamos ver uma Jerusalém também edificada, no final. Cidade de Deus. Onde o governo de Deus é estabelecido. Onde o reino de Deus é plenamente funcional. Onde Deus manda e é obedecido. Onde Deus institui e é feito. Onde Deus estabelece uma mesa. E nós comemos do pão e do cálice do rei. Deixa-me fazer um parênteses. Pão é servido para os coxos, como Mefibosete, na mesa do rei, dentro do reino, dentro da cidade de Davi, dentro da Jerusalém. Porque Davi é uma figura do nosso Senhor, no que concerne ao seu caráter de rei. Essa é uma parte essencial da vida da igreja, posta muitas vezes de lado. E muitas vezes tornada de forma abstrata. Mas ela não é abstrata, ela é algo real na vida da igreja. Porque Jesus enfatiza muito na sua vinda, a vida do reino de Deus e do reino dos céus. Mas reino não é visto na vida do povo de Israel somente com o santuário.
É visto com o santuário e visto com a sua santa cidade, Jerusalém, edificada sobre o monte Sião. Essa cidade está assolada, destruída nesses dias, e Deus então está restaurando ela. E a obra que nós vamos enfatizar é a obra da restauração dos muros, portas e torres de Israel, sobretudo na cidade de Jerusalém. É disso que Neemias vai, na sua primeira parte do livro, falar. Agora nós podemos ler alguns trechos de Neemias. Do capítulo 1, 2, 3, trechos que nós iremos ver com bastante cuidado posteriormente. Mas nós vamos ver partes desse livro. Dentro da primeira sessão de Neemias, há 3 pontos essenciais. Quem toma nota, tome nota. E se o Senhor permitir, a mensagem será gravada. E será necessário, irmãos e irmãs, que os irmãos revisitem essa mensagem depois. Nós faremos uma coisa que é sequencial. Então note isso. Uma primeira divisão do livro de Neemias. 3 pontos essenciais. A vida de Neemias, essa primeira, pode ser definida como o arrependimento de Neemias. Onde está isso? Capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Nós podemos adicionar que até o verso 10 do capítulo 2 faz parte desse cenário. A vida de Neemias e a vida de arrependimento de Neemias. Primeira parte do livro. Segunda parte, capítulo 2, do verso 11 até o verso 20. A caminhada de Neemias. Do verso 11 até o verso 16, nós já leremos ele. Nós vamos ter relatado uma caminhada que Neemias faz à noite, no meio dos escombros, dos muros e das portas de Jerusalém. Essa segunda parte nós iremos meditar. A caminhada, a procissão de Neemias, a caminhada noturna de Neemias. Então, a terceira parte, que inicia no capítulo 3. A edificação dos muros, das portas e das torres de Jerusalém. Então, são 3 partes principais. Para entendermos a vida de Neemias, às vezes nós iremos recorrer ao livro de Esdras e iremos recorrer a um livro muito bonito, mas por outro lado muito importante, o livro de Esther. O livro de Esther acontece, os acontecimentos do livro de Esther são antes da ida de Neemias até Jerusalém, onde está relatada a vida de Esther, a vida do rei Assuero, Mordecai. Sei que alguns irmãos conhecem estudos muito lindos das figuras de Esther, de Mordecai, de Assuero, de Ramã. Mas esse período é um período chave, porque sem Esther não haveria Neemias. Então, quem nunca leu o livro de Esther, ou leu uma vez, leia de novo. Aquela mulher levantada pelo Senhor e aquele homem levantado pelo Senhor, Mordecai, são o motivo pelo qual o rei Artaxerxes vai mandar Neemias. E vai antes mandar Esdras para essa região. Então, se não houver essa fidelidade de Esther, depois de Mordecai, não haveria restauração do povo de Israel. Então, parênteses. Leia o livro de Esther também. Aqui em Neemias, vamos ler o capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Então veja, esse é o contexto que nós temos falado. Suzã é uma cidade, pertence ao Império Persa, perto, na região da Babilônia. É ali que Neemias está. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província,
estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então essa é a primeira grande chave na vida de Neemias. Ele ouve que os muros estão derribados e as portas queimadas. Essa é a ênfase nessa primeira parte do livro de Neemias. Muros e portas. Há também as torres, mas sobretudo os muros e as portas. Mais importante. Então aqui, é isso que Neemias ouve. Verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse é o caráter de Neemias diante da verdade de que os muros estão derribados e as portas queimadas. Neemias não está em Jerusalém, Neemias está em Suzã. Em Esther, cita-se Suzã. Suzã é, por um tempo, a capital do reinado de Xerxes I, de Assuero. É ali que Neemias está. Verso 11, parte final do verso 11. Última frase. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então está explicado porque Neemias está em Suzã. Essa é a profissão de Neemias. No verso 11, frase final. Então junte, comece a construir o quadro. Neemias está em Suzã. Neemias é copeiro do rei. Sua profissão. Copeiro do rei é uma profissão, por um lado, de honra. Porque o copeiro põe o cálice e a bebida do rei. O copeiro é aquele que ouve muitas coisas que ninguém deveria ouvir na casa de um rei. Então o cargo de confiança do copeiro é muito grande. Aos olhos de outros judeus que estavam também em Suzã, e aos olhos até mesmo dos babilônios e dos persas, ser copeiro do rei é ser, de certa forma, honrado, e estar numa posição ou numa profissão honrada. Talvez a gente olhe e fale, poxa, que profissão humilhante, né? Neemias servia vinho ao rei, mas não é assim que se enxergava essa profissão no Antigo Testamento. Se você olhar para José, você vai ver que o copeiro de Faraó se sentia desonrado de perder a posição de copeiro. Então, o copeiro é uma posição importante. Então, esse é Neemias, copeiro do rei, vivendo em Suzã, nos dias, então, desse rei aqui. Agora, Neemias também é o homem do verso 4. Ouviu as palavras, assentou, chorou, lamentou, jejuou, orou diante de Deus. Esse também é Neemias. Então, vamos pular um pouco, verso 1 do capítulo 2. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Ataxerxes. Então esse é o rei que Neemias serve. Rei Ataxerxes da Pérsia. Volte a Esdras, capítulo 7. Versículo 1. Então Esdras está antes de Neemias, capítulo 7, verso 1. Passadas estas coisas, no reinado de Ataxerxes, rei da Pérsia. Então é o mesmo rei. Se você ver no verso 1 do capítulo 8, são estes os cabeças de famílias com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Ataxerxes. Então nós temos aí o mesmo rei. A diferença está que isso é o início do reinado do rei Ataxerxes. E Neemias já é, como está relatado no capítulo 2 de Neemias, o ano 20º do rei Ataxerxes. Então você tem um pequeno tempo de diferença entre a ida de Esdras e a ida de Neemias. Por que eu estou citando isso? Porque quando Neemias ouve as palavras de Ananias sobre a situação de Jerusalém, Esdras mal tinha chego naquela região. E tinha acabado de ser edificada a casa de Deus, o templo e o altar. Então, dentro de Jerusalém já estava edificado o altar,
já estava edificado, o templo de Deus. Volte em Esdras, capítulo 6, verso 15. Acabou-se, esse é um relato de Esdras com relação ao primeiro período de Zorobabel. Acabou-se esta casa, falando do templo, no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado de rei Dário, o rei que antecede Artaxerxes. Você percebe a diferença de tempo? Primeiro a casa de Deus foi restaurada. Depois disso, nós temos Neemias ouvindo essas palavras de Ananias que a gente viu no verso 3 do capítulo 1 de Neemias. Volte para o verso 3 do capítulo 1 de Neemias. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. A casa de Deus já estava edificada e o altar de Deus levantado. Não há nenhuma contradição, irmãos e irmãs, no que está escrito aqui. Nós podemos dizer, se a casa de Deus foi restaurada, tudo foi restaurado. E é verdade. Mas no que concerne à obra de Deus no seu povo, Ele restaura a sua casa no nível santuário e no nível cidade. E aqui Ele restaurou o seu santuário. Aqui Ele deu, você vai ler Esdras, não vamos fazer isso, alegria para esse povo. Eles partem o pão e tomam do cálice. Em que sentido? Páscoa. Eles louvam o Senhor. Eles ouvem as palavras depois de Esdras, que Esdras vai descer e vai ensinar a palavra a esse povo, uma primeira vez. No que concerne à fé deste povo, no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus restaura ela mediante o altar e mediante o santuário. No que concerne à posição de Deus como absoluto Deus sobre o povo, isso é restaurado no santuário e no altar. Essa é a base, esse é o início. Mas, mesmo com o santuário de Deus restaurado, irmãos, é o que está relatado, não deixe a sua mente devagar em nenhum tipo de pensamento. Mesmo com o altar e o santuário restaurado, o povo que vivia em Jerusalém estava, verso 3, em grande miséria e desprezo. Por quê? Porque a nossa concepção, talvez aqui nós devemos pensar, parece contraditória. Não deveria ser o suficiente o altar e o santuário de Deus? No que concerne a soberania de Deus, no que concerne a adoração ao Deus de Israel, no que concerne a fé e confiança no Deus de Israel, é o suficiente. Esse povo estava em Jerusalém vivendo em grande miséria, mas estava servindo o santuário de Deus. Graças a Deus por isso, isso é restauração. Graças a Deus porque ainda em miséria, já haviam sacerdotes que estavam sacrificando ao Deus de Israel, no seu altar e na casa de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, porque quando Deus restaura a posição do altar e do santuário, mesmo em miséria, Ele pode e Ele vai encontrar adoração, Ele vai encontrar comunhão. Porque isso depende dEle. Depende dEle restaurar o seu altar e depende dEle restaurar a sua casa, santuário, templo. Mas a obra não acabou. Ele ainda tem que restaurar a cidade santa. Cidade santa, que é a cidade santa em Apocalipse. Nós vamos, irmãos e irmãs, com o tempo, considerar no Novo Testamento o que é altar, o que é santuário e o que é a Jerusalém celestial. Porque se nós não enxergarmos a verdade relatada em Neemias, da miséria deste povo, na província em que já tinha altar e santuário restaurado, nós vamos viver como igreja
também em miséria, ainda que o Senhor esteja nos dando uma vida de comunhão e uma vida de restauração no altar. Ele tem algo para restaurar, também no que concerne aos muros e às portas da sua cidade. Isso não põe em detrimento a restauração do altar. Muito pelo contrário. Nunca se poderia edificar muros e portas sem, em primeiro lugar, se edificar e restaurar altar e santuário. Deus nunca vai falar de restauração de muros e portas antes de ser restaurado altar e santuário. Essa é a ordem cronológica da restauração. E essa ordem é a ordem espiritual da restauração de Deus. Altar, santuário, e então nós vemos esse quadro. Um povo que tinha altar, que tinha santuário, mas que não tinha muros e portas. Qual é o estado desse povo? Grande miséria e desprezo. Por quê? Porque Deus abandonou esse povo? Não. Esses são dias de restauração, não de cativeiro. Deus está restaurando. Essa miséria vai ser resolvida. Mas Deus faz isso mediante Neemias e a restauração dos muros e das portas. Por enquanto, irmãos e irmãs, é todo um quadro histórico. Nós vamos verificar a realidade de cada uma dessas figuras na vida da igreja. Mas essa é uma realidade do período da restauração. Se nós afirmarmos que nos dias da restauração do povo de Israel bastava restaurar o altar e o santuário, então nós vamos ter que jogar fora o período de Esdras e o período de Neemias. A obra de Deus não acabou na edificação do altar e no santuário. Deixe-me esclarecer algo. Quando nós consideramos que a igreja é o santuário de Deus, sim, a obra de Deus é o santuário. Quando nós consideramos o tabernáculo de Deus, naqueles dias de Moisés, que nem tinha cidade para começo de história, sim, a casa de Deus é o tabernáculo. Então a dúvida nossa é, qual é a casa de Deus? É o tabernáculo? É o templo? É a Jerusalém? O que é? Simples de responder. É tudo. Ela é o tabernáculo de Deus. Mas ela é o templo de Deus. Mas ela é a Jerusalém celestial que desce do céu. Quando nós enxergamos a igreja como o santuário de Deus, nós vamos aprender da parte de Deus o que Ele quer da igreja como santuário. Quando nós nos consideramos pedras vivas do santuário de Deus, nós vamos aprender o que nós somos como membros, pedras do santuário de Deus. O que isso implica na vida de Deus com o seu santuário. Nós vamos conhecer o lado da igreja que tange a vida de santuário de Deus. Quando nós olhamos para a cidade de Jerusalém, nós vamos conhecer a mesma igreja, a mesma casa de Deus, no que tange a muros, a porta, a governo, a edificadores, a casas, a inimigos. Nós vamos gastar um grande tempo nesse livro falando dos inimigos dessa obra. Nós vamos conhecer uma cidade que Deus edifica para pôr os povos pagãos prostrados nos pés do Deus de Israel. Uma cidade que governa, uma cidade em onde o trono de Deus está estabelecido. Não existe trono dentro do santuário. Percebe, irmão e irmã, como o santuário explica uma parte tão sublime da vida da igreja? Mas existe a parte que Jesus fala tanto: reino tem trono, reino tem governo, reino tem o Deus de Israel reinando. O trono nunca foi colocado, Deus nunca fez isso. Deus nunca pediu para Moisés, Deus nunca pediu para Salomão construir um trono dentro do Santo dos Santos.
Porque lá o governo de Deus não é explicado mediante trono, é explicado mediante a Shekinah, a glória de Deus em cima do tabernáculo de Deus. Essa é uma parte da glória da igreja, santuário de Deus. Mas a igreja também é a Jerusalém que desce do céu. É lá que está o rio que flui. É lá que está o trono de Deus. É a cidade que tem 12 pedras como seu fundamento. Esse é o outro lado da mesma casa, do mesmo povo, do mesmo Deus, da mesma restauração. Se nós perdemos esse lado da edificação de Deus, do seu povo, nós iremos perder tudo que Deus tem para falar sobre o seu poder, sobre o seu reinado, sobre sua guerra contra o diabo e as suas potestades. Porque sacerdote não trava guerra no santuário, mas uma cidade murada tem exército, tem proteção. Era a cidade de Jerusalém, onde estava aquele rei Davi, que Deus pôde então usar ele para dizimar aquela hoste de povos pagãos que se opunham contra Deus. É no aspecto da Jerusalém celestial que nós vemos uma igreja vitoriosa, fundamentada na pedra que vive, fundamentada na pedra rejeitada. Tudo isso é verdade, mas é uma cidade edificada. Dentro da cidade há santuário, há sacerdote, uma cidade de ouro, porque ela é revestida da natureza de Deus. O livro de Neemias é especial nesse aspecto. Ele é o último período da história de Israel antes de Jesus vir. Irmãos, marquem isso. Isso é o último assunto que Deus tem para restaurar na sua igreja antes que Ele volte. Ele já começou a edificação do altar há muitos séculos. Isso está na história da igreja, nós vamos verificar. Mas como a igreja de Deus tem falido por causa da ausência dos seus muros e portas edificados. Tem altar e tem santuário, mas os muros, irmãos, os muros. Porque quando Deus edifica os muros, então acaba-se o Novo Testamento e vem o Messias. Sim, nós temos Malaquias, porque esse povo é uma figura, não é a perfeição. Nós temos uma decadência desse povo, mas no que tange ao período, irmãos, são só 400 anos daqui para o Senhor Jesus vir. É o último, Deus não tem mais nada para falar entre aqui e a vinda do Messias. É a última coisa a ser restaurada. Edifica-se a Jerusalém e o Messias vem. Então Pedro vai falar assim, apressando a vinda do nosso Senhor. Aonde nós vamos ver os princípios do apressando a vinda do Senhor? Na edificação dos muros da sua santa cidade. Porque, irmãos, o Senhor não vem só para nos arrebatar. Não vem só para nos arrebatar porque não tem inverno, porque não tem verão, porque tem miséria, porque tem fome. Ele vem para reinar para todo o sempre. Ele vem para pôr um basta em tudo e todos que se opõem a Ele. Ele vem para estabelecer um reino que jamais vai acabar. Um reino que os profetas viam que os povos iriam se curvar, ser julgados por esse rei. Esse reino é estabelecido na Jerusalém celestial. Ele não nos vem, irmãos e irmãs, porque você está sofrendo hoje. Ele vem porque Ele precisa, Ele quer, Ele deseja estabelecer a sua justiça. E irmãos e irmãs, quando você olha para a vida de Davi e Salomão, 2 reinos cheios de justiça. Um reino onde o rei se levantava, onde vinha aquelas 2 prostitutas com a criança, e lá estava Salomão com a sua espada, falava, parte no meio. O que aquele povo viu? Oh, que sabedoria! É isso que falta. Essa hoste que não crê no Senhor vê na pessoa de Deus. O Deus que é sábio, rei sobre todos. Mas Ele instituiu o lugar que Ele vai reinar. Ele vai reinar no trono de Davi. Ele vai reinar no Monte Sião. Ele vai reinar no meio da sua igreja.
É por isso que a obra de restauração dos muros tem 3 inimigos claros e bem instituídos, que nos dias da edificação de Esdras não tem. Existe um inimigo nos dias de Esdras e nos dias de Zorobabel. Então você vai ler Zacarias e Ageu, você vai descobrir que esses inimigos desanimaram o povo na sua edificação do altar e do santuário. Por meio de cartas, por meio de um sistema legislativo que eles usaram junto com o rei Dário, Assuero e Ciro. Nos dias de Neemias, nós vamos chegar lá. Esse povo tem que edificar os muros com pedras numa mão e espada na outra. É um cenário de muito mais guerra, labor, intensidade, trevas. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Porque os inimigos de Deus não acreditam que o altar e o santuário são suficientes para proteger o povo. O povo sabe disso. Eu e você sabemos disso. Mas os olhos dos inimigos, eles falam, tanto faz. Um punhado de gente que construiu um templo no meio de uma cidade em ruínas, a hora que a gente bem quiser, a gente entra e faz o que quiser. Nós somos os governadores, como está em Esdras, os sátrapas. Nós temos a ordem do rei. Então esse povinho de judeus que fez um altar e fez um templo, não faz a menor diferença. Mas quando Deus edifica um muro, nós vamos chegar, eu estou resumindo nisso, esse povo vai falar, não edifiquem muros, ai de nós se eles edificarem muro, porque se eles edificarem muro, então nós vamos passar por aqueles dias de novo, em que Israel dominava sobre nós. Aqueles povos de Canaã, aliados com o reino persa, aliados com Samaria, cidade prostituta. Eles se unem e falam assim, não deixem eles edificarem os muros. Porque se eles edificarem os muros, nós não vamos conseguir mais fazer nada dentro desse povo. Eles vão enriquecer, eles vão crescer. Se Israel se reedificar, é como se eles olhassem para a história de reis, de 1 e 2 Samuel, e falassem, não deixe eles construir o muro, porque nos dias que Israel tinha muro, nós éramos subjugados pelo poder de Deus. Deixe eles com o altar, deixe os sacerdotes servindo, deixe eles contentes com a adoração deles, mas não deixe eles edificarem os muros. Essa é a voz dos inimigos. Nós vamos ver quem são, porque eles têm nome no livro de Neemias. E isso é uma afronta ao governo de Deus por meio da sua igreja. Ela foi chamada por Deus para ser aonde Ele estabelece o seu trono. É a derrota do Satanás quando os muros são levantados, porque daí Deus vem e senta no seu trono e põe um fim, amarra o dragão e joga no lago de fogo. Acabou. Deus vem para a sua cidade santa. Se os muros são edificados, aquele que nós chamamos e cantamos volta, ele volta. Ele não volta porque tem enchentes, ele não volta porque tem dificuldades, ele volta porque ele tem uma cidade edificada para ele reinar. Então o Senhor vai passar a sua espada sobre todos e tudo que foi oposto a ele. Então, irmãos e irmãs, todos vão se ajoelhar diante da santa cidade, diante do trono de Deus, e professar a glória do Rei. Mas isso só vai ser feito mediante a restauração dos muros. Essa é a última restauração, antes da vinda do Messias. É por isso que nós iremos nos dobrar nesse livro de Neemias e ver quais são os princípios da restauração, que nós, a Igreja de Deus, precisamos que sejam urgentemente cumpridos. Porque nós temos vivido miséria e pobreza, mesmo nos dias que o Senhor tem nos enriquecido com a edificação do altar e do santuário. Graças a Deus, pela obra que Ele tem feito, desde Atos dos Apóstolos.
onde nós cremos na verdade sublime que Pai, Espírito e Espírito Santo são um, onde nós cremos que o eterno propósito de Deus está contido na pessoa de Cristo e a igreja nele. Graças a Deus, isso é restauração, irmãos e irmãs, de santuário. Porque eu e você temos adorado o nosso Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos revelado nesse aspecto. Aliás, nós queremos muito que o Senhor estenda a graça que nós temos recebido e a sua revelação para outros que ainda não viram isso. Como nós queremos que o Senhor dê um basta num sistema que tem tentado ofuscar a glória do eterno propósito de Deus. Irmãos, nós queremos isso. Como nós queremos que todos sejam alcançados, não só pela grande obra de Jesus em nos livrar do inferno, mas pela grande obra do Filho em agradar o Pai e para o Pai constituir um povo. Isso Deus tem nos revelado, pela sua misericórdia. Quantas assembleias nos dias de hoje têm se levantado, quantos irmãos têm sido resgatados para crerem de que o Filho fez algo para o Pai em primeiro lugar. E agora o Pai faz algo no Filho, Cristo e a Igreja. E eu sei, pela testificação do Espírito Santo, que nós temos, irmãos e irmãs, muito louvor e adoração em nossos corações, pelo que o Senhor tem feito. Mas nós ainda podemos estar vivendo dias de miséria, se os muros não estiverem levantados. Isso não põe o altar numa situação inferior. Isso põe o altar na posição que ele devia estar, como início daquilo que o Senhor está fazendo. Graças a Deus que os sacerdotes, ainda que os muros não estejam plenamente edificados, podem servir no santuário de Deus. Mas isso não é o fim. E tenho plena convicção pelo Espírito Santo que os muros da igreja não estão edificados como eles deviam. Baseado em quê? Porque o Senhor ainda não retornou. Nós vamos ler Pedro quando tivermos tempo, no Apressando a Vinda do Senhor. É um livro que fala muito de princípios, de muros, de separação. E agora eu posso então dizer o que são os muros. Sucintamente, resumidamente, muro fala de separação de tudo e de todos. Irmãos, Parks enfatiza muito, o muro fala de testemunho de Deus. E testemunho não é uma coisa que fica escondida, é uma coisa que é vista. Testemunho não é entre cristãos somente. Testemunho é uma cidade onde os povos inimigos olham para os muros e falam, aquele povo é um povo protegido pelo Deus eterno. Muro fala de governo, de lei. Fala dos limites aonde Deus tem aqueles que obedecem, porque fora Ele não tem. Mas dentro Ele tem governo. Governo, testemunho, separação. Fala também de riqueza. Porque esse povo vai poder então se tornar rico. Fala de paz. Ah, irmãos e irmãs. Paz. Isso tem faltado tanto na vida da igreja. Testemunho. Glória a Deus pela sua cidade edificada. Nós vamos ver com detalhes como portas falam de governo também, mas no sentido de juízo. Muro não se abre, muro não se fecha, muro fica parado. Mas porta, a porta do rei fala abre e o rei fala fecha. Porta não é uma separação intacta. Porta é uma separação de discernimento espiritual. Pelas portas, o povo julga. Pelas portas, Deus protege, abrindo e fechando. Ele abre para que aqueles que querem louvá-lo entrem e pertençam ao seu povo. Mas Ele fecha para que os inimigos não entrem. E às vezes Ele abre
para que aquilo que está contaminando dentro da sua casa seja jogado para fora. Nós vamos ver isso também no livro de Neemias. Antes de tudo isso, nós temos mais 5 minutos, nós começamos um pouco atrasado. Antes disso, antes de tudo que nós estamos falando, lembre-se, irmãos, panorama. Nós vamos entrar com cuidado em cada coisa. Temos a vida de Neemias. Antes da edificação dos muros, nós temos do verso 5 ao verso 10, Neemias falando assim, verso 6, a parte final. Pois eu, Neemias, e a casa de meu pai temos pecado. Antes da edificação dos muros, nós temos Neemias. E quem é Neemias? Um homem contrito, um homem atribulado, um homem arrependido. Então Deus encontra Neemias e levanta Neemias para edificar a sua casa. No que concerne a soberania de Deus, leia Esther, e você vai ver a soberania de Deus, preparando o cenário para a edificação de Jerusalém. Isso é soberania. Deus levantando reis que ele podia então usar. Como está em Esdras, Deus moveu o interior de Ciro, rei da Pérsia. Ninguém podia fazer isso, só Deus podia fazer isso. Mas, o outro lado, nós temos então Neemias. Nós temos também Esdras, o homem que se dispôs a buscar e ensinar a lei de Deus, porque ele era sacerdote. Mas aqui nós temos Neemias. Um Neemias quebrado, um Neemias arrependido. Eu e a casa do meu pai temos pecado. É o primeiro ponto. Mês que vem, as reuniões, se Deus permitir, a cada mês, iremos iniciar nesse ponto. Qual é o coração de Neemias? Para iniciar a obra de restauração dos muros. Qual é a obra, ou melhor, qual é o coração que Deus quer nos homens que Ele vai e tem levantado para serem como Neemias, encorajadores e cabeças de uma obra de reedificação dos muros? Isso está em Neemias. Então, capítulo 2, verso 11, nós vamos ter: cheguei a Jerusalém, relata Neemias, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém que o meu Deus me propusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados. A caminhada noturna de Neemias. Então o Neemias que está arrependido com o seu povo, o Neemias que se aflige por causa da situação de Jerusalém e do povo de Israel. Esse Neemias agora vai, em silêncio, migrar até a região e vai passar 3 dias lá. 3 dias, irmãos e irmãs, o número 3 na Bíblia. Sempre é importante ser considerado. E ele vai andar à noite. Nós vamos ver um mapa até dessa cidade de Jerusalém, se permitir, Deus permitir. E vai olhar. Então, verso 17, Neemias vai falar com os magistrados. Então lhes disse, então finalmente Neemias vai expor. E diz assim: estais vendo a miséria em que estamos. Não é mais a miséria em que me falaram que vocês estão. É a miséria que estamos. Porque agora Neemias faz parte desse povo. Homens que querem servir na casa de Deus, guardem isso no coração. Porque isso é essencial na vida de serviço. Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. Então começa a maravilhosa obra de restauração. Graças a Deus pela vida de Neemias e pelos magistrados que vão falar assim no verso 18, no final dele: disponhamo-nos e edifiquemos, porque a obra da edificação dos muros não é feita por um homem, é feita por um povo. Nós vamos ver que até as mulheres fazem parte dessa obra. Tudo no seu tempo. Mas, verso 19, irmãos, eu estou lançando as bases da meditação que nós vamos ter. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita,
e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Lembre-se, o rei que reina sobre essa província é Artaxerxes I. Jerusalém não é mais um estado independente. Qualquer coisa que Jerusalém fizesse poderia ser acusado de rebelião. Deus moveu o coração dos reis para que eles não pensassem dessa forma. Mas os inimigos falam assim: é isso que vocês estão fazendo, se rebelando, errando. O que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês querem servir a Deus, se rebelando contra o rei? Sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar e destruir vocês. Vocês são loucos? E nós vamos estudar quem é o Oronita e a maldita linhagem de Bet-Eron, que é desse homem aqui. Quem é Tobias e a maldita linhagem de Amon, das quais já foi, quando o irmão Cláudio compartilhou sobre Salomão, falado um pouco. Nós vamos considerar quem é Gesem, o arábio, e a sua descendência também, que não foi abençoada por Deus, não da maneira que devia, de Ismael, filho de Abraão. Nós vamos ver 3 povos, 3 pessoas, 3 governadores, e como cada um deles representa o nosso desafio nos dias de hoje, para que os muros sejam edificados. 2 deles são malditos, porque são filhos de Amon e de Moabe. Sambalate, descendente de Moabe, filho do incesto da filha de Ló, filho de Sodoma, filho de Gomorra. Amon, filho do incesto da filha de Ló, filho de Sodoma, filho de Gomorra. Povos malditos que sempre atrapalharam a vida do povo de Israel, porque nunca se curvaram a Deus. É o próprio mundo, irmãos e irmãs. Nós vamos falar disso. Mas nós temos Gesem, filho de Ismael, um homem que foi abençoado em partes por Deus. Filho de Abraão, não é filho de Sodoma e Gomorra, mas é um homem que não crê na fé, que zomba de Isaac, que zomba do filho da promessa, que zomba da fé, que acha que tudo pode ser feito mediante a força do seu braço. Legalismo, outro grande inimigo da obra da edificação dos muros. Nós vamos falar desses 3 povos. Então, e nós temos que concluir, porque agora deu 1 hora, capítulo 3, do verso 1 até o verso 32, o capítulo inteiro, é relatada a obra de edificação e os cooperadores da obra. Nós vamos ver vários cooperadores que têm tudo a ver com a vida da igreja. Nós vamos ver as filhas de um homem trabalhando na obra dos muros. Nós vamos ver os sacerdotes, no verso 29, 28, 30, que edificam os muros em frente às suas casas. Quanto ensino nós temos, irmãos e irmãs, nessa porção, para como devemos nos portar na casa de Deus hoje, para que os muros de Deus sejam edificados. Então, capítulo 4, nós temos um intento e um atentado rigoroso dos inimigos, aqueles 3 que nós já citamos, contra a obra de edificação. Então, nós vamos ter versos 16 e 17 do capítulo 4. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças. E você vai ler Efésios e você vai entender porque que o final de Efésios é um revestimento militar para aqueles que têm visto o eterno propósito de Deus. Caso contrário, falar que a palavra de Deus é espada é só um poema para fim de reunião. E nós precisamos entender o que isso significa dentro de uma esfera maior do povo de Deus nos dias de hoje. Empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos carregavam as cargas. Cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Esse é o quadro que nós vivemos hoje. Verso 23, parte final. Cada um se deitava com as armas à sua direita, porque nós não temos descanso. Irmãos e irmãs, não agora. Agora nós não temos. Nosso descanso está no altar e no santuário, mas no que concerne aos muros, nós não temos descanso. E a igreja tem tentado descansar aonde não é para ela descansar. Hoje nós não somos chamados para estarmos parados, porque o Senhor precisa da sua cidade, Ele precisa retornar, Ele precisa dos homens que carregam com uma mão e com a outra andam armados com a espada do Senhor. Urgentemente, porque se nós não fizermos isso,
nós temos 3 inimigos que precisam ser colocados para fora. Capítulo 5, nós vamos ter um grande risco na vida da edificação dos muros, que é a mistura e o desânimo. E por meio do desânimo, nós vamos ter então algo aqui chamado de usura, onde ricos exploram pobres, onde governadores que têm condição não movem os fardos, mas os pobres têm que mover, onde o povo passa fome, porque os magistrados guardam comida para si. Neemias tem que resolver isso. Isso também é um quadro da igreja. Mas, irmãos, não é o quadro da igreja para o irmão que você está pensando, esse irmão tem cara de se encaixar. Esse é o quadro para nós que muitas vezes vimos muita coisa da parte do Senhor, e tem irmãos lá fora que não viram quase nada, e estão trabalhando, e nós estamos com o braço cruzado. Onde nós só ouvimos falar do eterno propósito de Deus, da graça de Deus, da vontade de Deus, da essencialidade, da centralidade de Cristo, e não movemos um dedo para edificar na casa de Deus. E tem irmãos que conhecem tão pouco disso, e têm pagado um preço tão grande para edificar a casa de Deus. Deus precisa resolver isso. Então não é um homem, muitas vezes são assembleias inteiras, que têm ouvido muito de Deus, e feito muito pouco com quem tem ouvido, se engodando, enquanto tem irmãos que não ouviram o que a gente ouviu, se labureando na casa de Deus. Usura, e Deus precisa resolver isso, para edificar os muros. Isso vai ser explicado do verso 13 ao verso 19 do capítulo 5, por meio do exemplo da vida de Neemias. E aí nós vamos ver qual é o exemplo que os servos de Deus e as próprias assembleias que têm ouvido têm que dar, dentro da igreja como um todo. Irmãos, aqui põe por água abaixo todo o criticismo às denominações. Nós vamos aprender de fato qual é a posição para aqueles que ouvem a palavra de Deus, dentro do povo de Deus, para pôr um basta no orgulho e na prepotência que tem sido impedimento para edificar a casa de Deus, no aspecto do muro. Capítulo 6, nós temos um ataque frontal dos inimigos contra Neemias, porque quando o inimigo não consegue uma obra contra os muros, ele ataca aqueles que são usados por Deus para guiar o povo naquele processo. E eles não vão conseguir fazer isso. Então eles vão atacar de outro jeito, eles vão cansar o povo de Judá, a tribo mais forte do povo de Israel. De novo, irmãos e irmãs, se tem um lugar que o inimigo de Deus vai atuar para a obra dos muros parar, não é nos irmãos, nas irmãs, nas assembleias que estão mais fracas, nas assembleias que estão mais fortes. Porque se essas assembleias padecem, a obra para. É na tribo de Judá que eles vão intentar. É na tribo de Judá que Tobias vai querer fazer aparentar-se. E Sambalate vai fazer algumas trocas. Então o inimigo vai mudando as suas estratégias. Capítulo 7. Nós vamos ter estabelecimento de guardas. E uma relação extensa de todos que voltaram para Jerusalém. Então, no verso 70, nós vamos ter o quê? Contribuição. Para onde? Para o templo. Irmãos e irmãs, nós só vamos apreciar que dar-nos, nos darmos, como Maria, nós só vamos nos colocar nos pés de Jesus, dentro da sua casa, dentro do santuário de Deus, quando os muros estão sendo edificados. A maior realidade da obra de Cristo está numa cidade edificada. Quando você acha, irmão e irmã, que nós iremos ver a Deus o mais pleno possível, a Bíblia fala quando? Nos dias da Nova Jerusalém. Nós não sabemos disso? Não professamos que haverá um dia em que nós estaremos com um caminho 100% livre para estarmos diante do nosso Senhor? Não é isso que nós acreditamos? Não acreditamos que hoje estamos limitados? Então por que não corremos atrás disso? Por que sentamos e cruzamos os nossos braços e falamos, deixa, um dia Deus volta. Então, esses homens, depois dos muros estarem edificados, vão se quedar diante de Deus por meio do templo. E aí nós temos o capítulo 8. Que capítulo maravilhoso. Quando Esdras, que estava lá no meio de toda essa confusão, vamos dizer assim, começa a ler o livro da lei.
E irmãos, não tenho o que resumir nesse capítulo 8 e 9. É a lei sendo exposta, é o povo se arrependendo, é o povo chorando, é o povo celebrando, é o povo louvando o nome de Deus, é o povo celebrando a Páscoa de Deus, é o povo aprendendo sobre Deus, irmãos, é o ápice da comunhão dos dias da restauração. Depois que os muros foram edificados, depois da guerra, depois do sofrimento, nós temos isso. Uma alusão direta aos dias que estão por vir, irmãos e irmãs. E assim nós então temos o capítulo 9, 10, 11, 12. E então nós vamos ter Neemias voltando para a Pérsia, ficando um tempo na Pérsia. E no capítulo 13 começa a segunda sessão de Neemias. Quando Neemias volta para Jerusalém de novo, já com Jerusalém com seus muros edificados, para fazer algumas reformas. Nós vamos também estudar muito tempo, com certeza. Porque essa segunda parte do capítulo 13 em diante fala de um contexto envolvendo Malaquias. Nós vamos considerar isso com relação à fraqueza do povo com os seus muros. Porque isso aqui é um contexto de, espiritualmente falando, portas abertas e muros edificados. Então não são só muros, irmãos e irmãs, que nós precisamos. Precisamos de portas edificadas. Do capítulo 13 em diante, termine de ler Neemias, você vai ler Malaquias. Você vai ver o que acontece. Quando os muros estão edificados, mas as portas estão sendo abertas, quando não deviam. Também é o quadro que antecede a vinda do Messias. E vamos terminar por aqui. Então esse é o panorama que nós temos no livro de Neemias. Nós não estamos aqui para estudar história. Mas como Satanás tem levantado contra a obra dos muros. Creio, irmãos e irmãs, que muitas assembleias têm sido sustentadas somente porque Deus já tem edificado o altar e o santuário. Ai de nós, se Deus não estivesse fazendo isso. Mas graças a Deus, ao longo da história da igreja, Deus levantou muitos Zorobabel e Josuá. E tem cada vez mais restaurado o seu altar. E nós temos a experiência que se não fosse por isso, nós já teríamos desfalecido. Porque o inimigo ataca muito a vida de várias assembleias. Mas nós queremos dar um passo além. O último passo para que o Senhor volte. O último. Não é o passo em que o inimigo zomba simplesmente. É o passo em que carregamos pedras com uma mão e a arma na outra. É o passo em que a igreja não sofre somente com os inimigos, a igreja expulsa os inimigos do meio dela. Fecha as suas portas e faz um culto ao Deus que a estabeleceu. Num lugar onde ninguém tem parte, só o povo de Deus. É isso que nós queremos. Num lugar onde... Abra Apocalipse capítulo 21, para nós encerrarmos, irmãos e irmãs. Capítulo 22, verso 14 e 15. Irmãos, esse verso devia ser o suficiente para nós entendermos por que nós vamos ler Neemias. 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Irmãos e irmãs, esse é o contexto da cidade edificada. Fora ficam os cães. Como nós precisamos de muros e expulsar. Não é conviver, não é resistir, é pôr para fora tudo que pertence ao inimigo. Para que essa santa cidade se torne o que ela sempre foi no coração de Deus.
o testemunho de Deus, para que toda maldição seja desfeita. É dentro dela que está a árvore da vida, irmãos e irmãs. Sim, toda palavra, todo período da história vai nos ensinar alguma coisa. Sei que vai. Se nós nos assentarmos para estudar a edificação do altar, Deus tem muita coisa para falar conosco. Mas num aspecto profético, nós estamos nos dias da restauração dos muros, mais do que do altar e do santuário. O que nós precisamos é revisitar a edificação do altar e do santuário, para nunca perdermos o princípio de um povo que é sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas profeticamente nós estamos vivendo dias de restauração do muro. E temos falhado nessa obra. Precisamos pôr uma adaga na garganta do inimigo do Senhor. Porque somos exército do Deus dos exércitos. E ele se apresenta em Malaquias como Deus dos exércitos. Porque essa é a última aparição de Deus antes da vinda do Messias, o Deus dos exércitos. Irmãos e irmãs, que o Senhor nos dê coragem e força para tocar nesses aspectos. O que faremos, limitados pelo tempo, é estudar esse livro. O que os irmãos e as irmãs têm que fazer? Ler Esdras, Neemias, Esther. 1, 2, 3 vezes. Mas é ler mesmo, tomando nota. É um estudo. Irmãos e irmãs, eu preciso enfatizar, façam isso. Se o Senhor permitiu e essa mensagem foi gravada, ouçam ela quando estivermos próximos do próximo domingo que iremos compartilhar. Talvez o segundo domingo. Porque nós precisamos avançar também no assunto. Medite nos livros de Esdras e Neemias e depois vá para os profetas. Veja o motivo do cativeiro, veja a vida de cativeiro, leia Daniel, leia Jeremias. Medite nesses livros. Eu vou, se possível, passar algum arquivo, alguma coisa falando das ordens cronológicas dos livros. Eu sei que isso é confuso para muitos que nunca leram os livros do Antigo Testamento. Mas a cronologia desses livros fala da obra que Deus está fazendo. E a ordem deles na Bíblia também. Nós vamos ver que a restauração ela é falada antes do cativeiro. Tem motivo para isso, nós vamos estudar. Então, irmãos e irmãs, leia esses livros. Medite nesses pontos, se você tomou nota. Animemo-nos com o que o Senhor tem feito. Tenhamos noção do porquê que o inimigo tem apontado para nós. Quando nós falamos de serviço, quando nós falamos de testemunho, de edificação, de dons. Por quê? Por que eu levante contra essas coisas? Porque nós vamos ver que elas são parte do muro. Não está aberto margem para vermos se acreditamos nisso. Se uma assembleia perde isso, ela vai viver em miséria. Mas o Senhor vai achar as assembleias que estão dispostas a pagar o preço para edificar os muros. Se aqui não quer, Ele acha em outro lugar. Mas também, que fique claro, viveremos em miséria, em grande pobreza. Que o Senhor não permita isso acontecer. Que Ele encoraje-nos nesse aspecto. Me desculpem, irmãos e irmãs, o tempo, mas é um assunto extenso. Peço, por favor, que os irmãos perdoem pelo tempo. Mas também peço que os irmãos não se sintam incomodados com o tempo nesse sentido. Porque a gente gasta muito tempo com tanta coisa. Minha vontade é que nós tivéssemos pelo menos 1h30 para estudar esses assuntos. Se os irmãos querem, até orem por isso. Para que nós avancemos. Vamos orar. Senhor, Tu és bendito, sublime e glorioso. Tu és rei, sim, Tu és rei. Tu és rei pelo que Tu és, não por aquilo que nós fazemos. Tu és Senhor sobre nós pelo que o Senhor é. Mas nós queremos experimentar do que é sermos, ó Senhor, Teu povo,
como reino do Senhor. E teu povo como parte do teu senhorio. Reina sobre nós, edifica os teus muros, nos salva, ó Senhor, para que o Senhor volte. Encoraja-nos, abre a tua palavra, Senhor. Despede cada um para casa, para ouvir a tua palavra viva, Senhor. Traga a inteligência da palavra, não a nossa, da palavra. Espírito Santo, interprete esses mínimos detalhes e nos encoraja, nos levanta. Fecha, ó Senhor, os muros e as portas e edifica-nos como a tua cidade santa. Nessa assembleia e em todas que professam o teu nome. Ó Senhor, humilha o teu inimigo por meio de nossas vidas e volta e nos leva para reinar conosco. Bendito seja o Senhor. Guarde-nos ao longo dessa semana. Amém.